a Rússia acaba de dar um passo que acendeu o alerta máximo na Europa. Moscou anunciou, e mais do que isso, mostrou imagens da instalação dos temidos mísseis Oreshnik em território da Bielorrússia, um país aliado estratégico que faz fronteira direta não só com a Ucrânia, mas também com membros da OTAN. E a pergunta que todo mundo está fazendo é simples, mas assustadora. Por que Vladimir Putin está fazendo isso agora, justamente em meio às negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos? Hoje, aqui no Dossiê Brasil, você vai entender o que está por trás dessa decisão, por que esses mísseis causam tanto medo e quais podem ser as consequências reais para a Europa e para o mundo. Já aproveita e curta este vídeo agora. Esse simples gesto ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece o nosso trabalho de análise independente. Vamos ao que interessa. A instalação dos mísseis Oreshnik na Bielorrússia não é apenas um movimento simbólico. Ela foi confirmada oficialmente e registrada em imagens. Estamos falando de armamentos considerados extremamente perigosos por governos europeus e por analistas militares internacionais. A Bielorrússia ocupa uma posição estratégica crucial para a Rússia. Além de fazer fronteira com a Ucrânia, o país também está ao lado de 3 membros da OTAN: Polônia, Lituânia e Letônia. Isso coloca esses países diretamente na linha de risco. Mas por que Putin escolheu este momento para posicionar esses mísseis? O ponto central é simples. Rússia e Ucrânia não estão de fato negociando diretamente. O que existe são conversas separadas conduzidas pelos Estados Unidos, que dialogam com Kiev de um lado e com Moscou do outro. E essas conversas não estão se encaixando. Aqui no Dossiê Brasil, nós já mostramos em outros vídeos que as propostas apresentadas não atendem às exigências russas. Um exemplo claro está no plano apresentado por Volodymyr Zelensky, que reduziu as propostas iniciais para um pacote menor, mas manteve pontos considerados inaceitáveis por Moscou. Entre eles, a questão dos territórios do Donbass, como Donetsk e Lugansk, hoje majoritariamente controlados pela Rússia. Há também a situação da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que está sob controle russo, e que Kiev propõe administrar em conjunto com Rússia e Estados Unidos. Mas o ponto mais sensível de todos permanece sem resposta clara. A entrada da Ucrânia na OTAN. A Rússia exige, desde o início da guerra, garantias de que a Ucrânia não fará parte da aliança militar ocidental. Para Moscou, essa é uma linha vermelha, e até agora Kiev evita assumir esse compromisso de forma explícita. Do lado russo, o discurso é direto. Não faz sentido encerrar uma guerra que gera custos econômicos, políticos e humanos enormes sem que as causas originais do conflito sejam resolvidas. Essa é a mensagem que Moscou insiste em passar. Para agravar ainda mais o cenário, os ataques se intensificaram. A Rússia ampliou o uso de drones e bombardeios, e recentemente acusou a Ucrânia de ter atacado uma das residências presidenciais de Vladimir Putin, na leitura russa. Isso é uma prova de que não há interesse real em paz. A mensagem de Moscou é clara. Se não há disposição para negociar seriamente, a Rússia continuará se fortalecendo militarmente e avançando em território ucraniano. É nesse contexto que entram os mísseis Oreshnik. Esses mísseis são classificados como de médio alcance, mas o termo pode enganar. Segundo informações do governo russo e da mídia local, eles têm um alcance que varia de 500 até 5.500 quilômetros. Isso é mais do que suficiente para atingir qualquer ponto da Europa. Instalados na Bielorrússia, eles ganham ainda mais eficiência estratégica. Países como Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e toda a Europa Central passam a estar dentro do raio de alcance. E não é só isso. Os mísseis Oreshnik podem ser equipados tanto com ogivas convencionais quanto com ogivas nucleares. A Rússia, vale lembrar, é uma das maiores potências nucleares do planeta, ao lado dos Estados Unidos.
O próprio governo russo afirma que, mesmo com ogivas convencionais, um único míssil desse tipo pode causar destruição comparável à de uma arma nuclear tática. Agora imagine o impacto se esses mísseis estiverem armados com ogivas nucleares. Segundo informações divulgadas, cerca de 12 mísseis teriam sido instalados na Bielorrússia. Para armamentos desse nível, esse número já representa uma capacidade de destruição gigantesca, e o alcance não se limita à Europa. Dependendo da posição de lançamento dentro do território russo, que é vasto e se estende profundamente pelo continente asiático, esses mísseis poderiam, em teoria, atravessar o Oceano Pacífico e atingir a costa oeste dos Estados Unidos. É isso que torna a situação tão delicada e perigosa. Não se trata apenas de pressão regional, mas de um recado geopolítico global. Agora, quais podem ser as consequências imediatas desse movimento? Do lado ucraniano, a tendência é usar essa decisão russa como prova de que Moscou não quer a paz, tentando aumentar a pressão sobre os Estados Unidos, especialmente sobre Donald Trump, que já tem conhecimento da existência desses mísseis. A OTAN, por sua vez, deve reagir com mais força. Polônia, Lituânia e Letônia, que fazem fronteira direta com a Bielorrússia, são alguns dos países que mais pressionam pela entrada direta da aliança na guerra, com o envio de tropas para a Ucrânia. A instalação desses mísseis tende a gerar medo na população desses países e aumentar a pressão política interna para uma resposta mais dura da OTAN. O risco, como sempre, é de escalada. Um passo em falso pode transformar um conflito regional em algo muito maior. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse movimento da Rússia é apenas uma estratégia de pressão ou um sinal claro de que a guerra pode se intensificar ainda mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal Dossiê Brasil e ative o sino. Aqui, nós vamos continuar revelando o que muitos preferem esconder.